Vamos lá, manos. Aí o Felipe Melo, hein? Contratado pelo Sport TV ali, da Rede Globo, já chegou falando asneira no programa. Galera, tá repercutindo muito aí essa declaração do Felipe Melo no programa do Sport TV. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal aí, mano. Vamos acompanhar aqui também a galera do SBT Esporte, link dos canais aí na descrição como forma de crédito, e vocês podem acompanhar também na íntegra esses programas aí, beleza? Se inscreva aí, rapaziada, dá aquela moral e bora lá. De 0 a 10, numa escala de eu acredito, o Vasco na final, qual é o número? Cara, de 0 a 10? É. 3. 3? Olha, eu não quero desestimular o torcedor vascaíno. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. É isso. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria, não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo. O Cris já falou, o Cris prefere que passe o Flamengo. O Cris é tricolor, né? O Pedrosa tá aqui nervoso. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Flamengo e Vasco mais uma vez ficarão frente a frente na briga por uma vaga na final do Carioca. Pelo rubro-negro, a vida é mais tranquila. O time já chega com a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença. E se depender da defesa, a disputa será acirrada, já que Rossi não tomou gols na competição estadual e quer se manter invicto. Titular absoluto do Flamengo, Rossi tem ótimos números com a camisa rubro-negra. Em 85 jogos pelo clube, o goleiro não sofreu gols em 42 partidas. Ontem, Arrascaeta foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra. Como eu já brinco muito com meus amigos, minha família, eu já sou quase praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Para o Vasco, a boa atuação diante do Nova Iguaçu deu confiança ao time, que precisa fazer pelo menos 2 gols para ficar com a vaga. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo, não pode. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Mesmo com a vantagem, o Flamengo deve ir com força máxima. E pode contar com os retornos de Alexandro, Juninho e Danilo, que treinaram normalmente. Já o Vasco não deve ter ainda Tietê, que se recupera de lesão. Mas o técnico deve manter o time que goleou o Nova Iguaçu, contando com a boa estreia de Nuno Moreira, que já sentiu como é jogar pelo clube. Além do treino na parte física, Carille trabalha a parte mental do grupo para reverter o placar. A equipe está confiante na virada, porém, para conseguir o feito, o time de São Januário terá que quebrar uma marca. Para chegar à decisão do Carioca, o Vasco vai precisar romper um histórico de resultados ruins. Nos últimos 15 anos, foram apenas 2 vitórias por 2 gols de diferença. Além de seguir um jejum de quase 2 anos sem vencer o Flamengo. Com a partida no Maracanã, a tendência é que as 2 torcidas compareçam em peso para dar apoio. Para o Vasco, vai precisar ainda mais dos cruzmaltinos para brigar por essa vaga. O jogo está marcado para este sábado às 5h45, com promessa de um grande duelo entre as equipes. Muito bem! E segunda, o Vene com essa grande volta. Meu Deus. Eu não sei o que O terror dele aí, ó, Vene. Terror. pensar Você disso. tá muito... Eu tenho... Olha só, de 0 a 10, numa escala de eu acredito, o Vasco na final, qual é o número? Cara, de 0 a 10? É. 3. 3? Eu não quero desestimular o torcedor vascaíno. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. É isso. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria, não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo, ainda mais com as voltas do Danilo, com a volta do De La Cruz, um Flamengo praticamente completo. O Flamengo, inclusive, teve vários convocados aí para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para a seleção do Equador. Enfim, é uma equipe que a gente pode citar
com os jogadores que tem, acaba sendo uma seleção também, né? E o Vasco ainda é uma equipe em formação. Claro que o resultado contra o Nova Iguaçu, a forma como o Vasco jogou, não vou nem falar do resultado, anima o torcedor, principalmente como a Alcilene destacou muito bem no VT em relação ao Nuno Moreira, mas você ter a vantagem do empate para o Flamengo, eu acho que é o que mais desanima. Vencer o Flamengo, se fosse assim, o Vasco só precisa vencer o Flamengo, eu falaria para você 6, 7, entendeu? Mas agora, o Vasco, se ganhar o Flamengo, ainda vai precisar ganhar de uma diferença de 2 gols, o que é muito complicado. Eu, particularmente, inclusive, sou contra esse negócio de vantagem de empate em semifinal de Campeonato Carioca. Ah, mas você tá falando isso porque o Vasco ficou em quarto e o Flamengo em primeiro. Não, não é isso. Eu só não gosto. Foi para outra fase, irmão, segue a vida, entendeu? É outra fase, é mata-mata, vamos colocar todo mundo franco. Mas, nesse momento, o Flamengo também fez por merecer, vencendo a primeira partida por 1-0. O Vasco até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu. E agora vai para o jogo do Maracanã, deve ter maioria rubro-negra também. Uma missão quase impossível. O que eu espero do Vasco não é a passagem de fase. O que eu espero do Vasco é a competição. É bater de frente, é jogar pelo menos de uma forma decente e mostrando que vai para a partida, tentando pelo menos essa classificação. E você? O Pedrosa já deu a opinião dele. Você pode dar opinião através da nossa enquete. Tá aí, ó. A enquete tá lá no nosso Twitter. Qual será a grande decisão do Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense, a primeira opção, por hora vencendo aí. O Flamengo com o Volta Redonda, é o que tá em último. O Vasco com o Fluminense ou o Vasco com o Volta Redonda. Esse Vasco e Volta Redonda tá até 15%. Não tem como, né? É mais difícil, né? De todas as opções aí. Quem votou tá de sacanagem. É a mais improvável. Tá de né? brincadeira aí. Mas é a mais improvável, porque são os dois que estão com menos favoritismo, com menos chance. Matematicamente, a chance é menor para Vasco para um lado e para Volta Redonda para o outro. Fluminense tá na final. Fluminense acha que tá na final já? Tá na final, 4-0, mesmo jogando no Raulino, que é o estádio do Volta Redonda. Difícil tirar, hein? Eu não vejo o Fluminense Difícil primeiro tirar não os fazendo 4-0. gol no Volta Redonda. Segundo, tomando 4, 5 gols. Então, para mim, o Fluminense está na final e vai usar esse jogo aí para justamente se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. E do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou o time que vai a campo, mas ele pode ter o retorno do Juninho, do Alexandre, do Danilo e do De La Cruz entre os relacionados. A gente até comentou bastante sobre isso aqui ontem, né, Pedrosa? Sim. Sobre essas 4 possibilidades de retorno aí para o Flamengo. Até falamos sobre a condição tão positiva do torcedor hoje, que é uma notícia maravilhosa, mas ela não decreta o favoritismo do Flamengo, que o elenco é tão forte que o Flamengo consegue seguir até se esses 4 jogadores não estiverem como não estavam à disposição no último confronto. Então tem um grande conforto aí para o Flamengo em relação ao seu elenco. Naturalmente, para quem segue Vene Casagrande, em breve esse danadinho vai conseguir essa escalação ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Ele pode ser traído pelo Felipe Luiz, né? Porque geralmente o Felipe Luiz gosta de dar a pré-eleição e escalar na pré-eleição. Então pode ser que ele não consiga justamente porque não vai ter uma definição. Mas eu imagino, Fernando, um Flamengo, você pode até me ajudar, vindo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Isso. Se ele vai manter o Varela ou colocar o Alexandro, eu não sei. Tem que ver até fisicamente, porque às Exato. vezes o Alexandro tá voltando, mas não para jogar 90. E o Varela deu conta do recado. Deu conta do recado. Eu acredito, assim, Sim. até por uma questão física, né? Ele deve começar com o Varela. Não, será? Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fraco. Eu também acho que o De La Cruz deve começar no banco também. Voltando agora, mano. A gente tá rindo de nervoso. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Que Flamengo, que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? Vasco, eu chuto que vai repetir a escalação. Eu não tenho motivo pro cara Com ele o mudar. Nuno, repetir da Copa do Brasil, né? Que você tá falando, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, inclusive a dupla de zaga fazendo boas partidas. Verdade. Mesmo quando o Vasco perde, eles conseguem fazer boas partidas. Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho. O Tietê ainda deve ficar fora, o Tietê está sendo trabalhado para voltar lá para o Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, não faz sentido levar ele para esse jogo. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu acho que esse vai ser o time do Vasco. Um bom jogo, um bom Exato. time do Vasco. E toma-lhe cruzamento, pro Verratti. Né? É um bom time. E eu acho que aos poucos o Vasco também vai
eu só fico... o que me impressiona é que já tem tempo que no papel o time do Vasco não é um time ruim. Não é. Não é. Mas o Vasco, ele tem uma irregularidade de comportamento. E isso foi na temporada passada e eu acho que um pouco em 23 também, Foi né? também. Pode trocar treinador, até como o Ramon, que era um grupo, treinador né? super explosivo e competitivo, né? O Ramon tem essa coisa de o Emiliano, mas o Vasco tem esse comportamento tão... parece que às vezes eles desligam um botão de concentração e fica uns mais meia hora ali, todo mundo meio desconectado, desplugado. Isso me impressiona, porque, eu repito, o time do Vasco, os 11 do Vasco, é um time bom, o Pedrosa. Eu concordo com você. Eu acho que o Vasco já teve times muito piores aí nos últimos 5, 6 anos. Talvez seja o melhor elenco que o Vasco tem depois de muito tempo. Essa questão psicológica que você cita, o Carille falou disso na entrevista coletiva. Ele falou, cara, eu preciso melhorar muito o mental desse time. Porque toma um gol, parece que desmorona. E tem outro ponto, às vezes mesmo vencendo a partida, parece que a equipe se desliga, como você falou, e quando vai acordar, acorda já tarde e acorda no desespero. Então o que acontece? O time consegue se desorganizar justamente por conta desse desespero. Então assim, na minha visão, é uma coisa que tem que ser trabalhada, e quando eu falo sobre as chances do Vasco contra o Flamengo, é justamente porque o Flamengo já tem o lado mental trabalhado, o lado técnico trabalhado, o lado físico trabalhado. Então o Vasco novamente vai ter que suar sangue e ter muita cabeça. Porque, por exemplo, qual é a grande missão do Vasco? É fazer 1-0 logo no primeiro tempo. E qual é a estratégia tática para isso? Eu acho que isso é o mais a se pensar, assim. Porque ir como um franco atirador, você é terra arrasada se conseguir se tomar um gol ali do Flamengo e você ter que fazer 3. Então, essa não pode ser a estratégia. Mas precisa buscar 2 gols. Vai ser uma missão complicada pro Carille, até na escolha de comportamento. Como é que a gente começa? Vamos segurar a casinha e sair na boa? Ou não? Como é que você acha? Eu acho que ele vai repetir a estratégia que ele conseguiu no primeiro tempo no Nilton Santos, que é o quê? Marcação alta. Ele vai colocar principalmente o Nuno, o Verratti e o Ryan para marcarem a linha de defesa do Flamengo numa forma alta, que geralmente sai numa saída de 3, espeta o Wesley lá na direita. Então você tendo o Nuno também, você consegue dar um suporte maior para o Lucas Piton. No último jogo ele usou 3 volantes, mas eu não acho, até precisando do resultado, que ele vai usar 3 volantes contra o Flamengo. Eu acho muito mais que ele vai tentar essa marcação alta, roubar a bola lá na frente e com a qualidade dos seus jogadores conseguir fazer um gol logo no primeiro tempo. Então assim, esperar o Flamengo não tem como. Ele não machucou ninguém, foi tranquilo. Vamos lá aqui agora, mano, pro SPN aí, ó. SPN não, Sport TV, desculpa. O Felipe Melo aí, ó, foi contratado e já começou falando muita asneira aí mesmo, galera. Acompanhe aí o que o Felipe Melo disse. Tranquilo de fazer. Não, e é legal, a gente tá bem servido, legal. cara. Quando eu tô em casa assistindo o programa, eu adoro essa parte. Cara. A gente tá bem servido de camisa 9. Mas é sempre bom a gente falar o que você falou, né? Craque pra Série A. Claro. Né? Eu acho assim, pra ser mais marvado, bota lá. Eu acho que não tem Craque nenhum da Série A. no futebol internacional. O Brasil hoje não tem centroavantes craques. Pra mim, o craque, pra mim, de todos aí, né, que teve história fora, é o Hulk. Sim. Né? É o Hulk, porque o Pedro, eu acho o Pedro quase chega a craque, mas ele... Quase chega a craque. Jogou na Europa, assim, o Pedro não conseguiu jogar na Europa. Porém, só é craque jogar na Europa, pô. Por isso eu credencio o Pedro e o Hulk como o craque, assim, se for colocar craques históricos, né? Agora, nós estamos falando de craques da Série A, por isso tantos nomes ali que eu coloco como craque, porque realmente são muito importantes e craques dos seus times. Nós vamos jogar hoje à noite, escolhe um aí. Vamos jogar hoje à noite? Hoje o Pedro tá fora, então. Então eu vou escolher o Hulk, sem dúvida nenhuma. Eu também. Com certeza, contigo. Eu vou jogar hoje à noite. Sabe quem que eu gosto de ver jogar? Eu acho que é um centroavante admirável, assim, e pouco valorizado. Como é que é? Subestimado? Bright White, cara. Eu acho o centroavante que eu admiro, assim. Marca a saída de bola, briga, é encrenqueiro, faz tudo que você pode fazer, é líder. Dizem que no vestiário é um monstro também, no dia a dia, um puta cara. Eu gosto muito dele, cara. Eu acho que tanto a gente não tem um centroavante craque aqui fora, hoje, para os padrões do futebol brasileiro. Ronaldo, Adriano, Careca, Romário, que vendo a lista do Dorival, eu acho que é bem possível que a gente vai jogar sem camisa 9. Como a gente tem abundância, atacantes de lado que jogam por meio também, esses sim excepcionais, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Neymar,
eu acho que é bem provável que isso seja um quarteto ofensivo da seleção brasileira e o Brasil passe a jogar sem 9 pela falta de um 9 absoluto hoje no nosso futebol, dentro ou fora. Né? Não, isso tá desafiando todo mundo mesmo. E o Dorival deu muita pista de que ele vai mexer legal na estrutura de jogo da seleção. A chance de ter 3 zagueiros, ou pelo menos uma estrutura de 3, base atrás, porque está só o Arana convocado pelo lado esquerdo, né? Será que ele vai usar o Arana ou ele vai puxar alguém, um atacante pelo lado? Eu acho que o Dorival vai inventar alguma coisa legal para esses jogos aí. Mas um pitaco rápido de vocês. Pode tirar o Palmeiras aqui, diretor? Vamos já mudar de assunto? Um pitaco rápido. Você vê os defensores da seleção brasileira, para mim tem um dilema óbvio aí para o Felipe Luiz amanhã. Como é que ele vai escalar a defesa do Flamengo? Ele tem o Wesley convocado para a seleção, titular dele. Ele tem o Léo Ortiz convocado para a seleção, titular dele. Vai jogar o Danilo ou o Léo Pereira na quarta zaga? Cara, é uma dúvida bem interessante. Se jogar o Léo Pereira, aí o Danilo convocado para a seleção brasileira, é banco do Flamengo? Cara, eu acho bem divertido essa discussão, sabia, seu Carreiro? É legal. É legal, mas acho que o Felipe Luiz tem personalidade e já demonstrou, apesar desse início de trajetória dele como treinador, de não levar em conta a seleção brasileira e pensar no que é melhor para o time dele. E o que é melhor para o time dele, na sua opinião? Eu gosto muito do Danilo, tá? E tenho muito respeito pela carreira do Danilo. E acho que o fato dele ser convocado para a seleção é muito mais na questão da liderança, da experiência, de passar um pouco de tranquilidade para esses 2 jogos dificílimos que a gente tem, do que propriamente pela bola que ele vem jogando. E acho que hoje ele briga pela condição de zagueiro e não de lateral. Ele já não tem aquela energia para fazer aquele corredor, como, por exemplo, o Wesley faz no Flamengo e, para mim, é titular absoluto. Pensando neste jogo, eu acredito que o Felipe venha com Léo Ortiz e Léo Pereira. Não acho que ele vai mexer na zaga dele. A ver. O que a gente pode afirmar com certeza é que essa rivalidade ela está muito pesada. Um dos lados da balança está muito pesado, né? Nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. A gente está falando 2 vitórias do Vasco, 3 empates. A gente está falando de um retrospecto recente em que esse clássico é completamente dominado pelo Flamengo. E como se não bastasse o retrospecto e a diferença técnica óbvia que há nos 2 times, ocasionada pelo investimento, muito diferente também, a gente tem uma desvantagem enorme do Vasco. Como é que você acha que o Vasco vai para esse jogo, Lino? Porque é impossível não apontar o Flamengo muito favorito para ir para a final. Mas você lida com esse favoritismo de várias questões, né? Sob vários pontos de vista. Um deles é o motivacional, né? Se o favoritismo está do outro lado, eu dobro minha motivação. Outro está e o Vasco entrou diferente nesses jogos com o Flamengo. Nos 2 jogos que ele perde com uma diferença muito grande, mas em cada um ele equilibra num dos tempos, né? E equilibra justo nisso, para poder compensar. Eu aumento ainda mais a compreensão do jogo do meu adversário. Estrategicamente, o Vasco tomou várias providências. Uma delas foi marcar um pouco mais à frente no segundo tempo do primeiro jogo, né? E agora, nesse segundo jogo da temporada, o Vasco, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, conseguiu preencher espaços para, no mínimo, deixar desconfortável o jogo do Flamengo. Então, você tem questões estratégicas. E outra, cara, é você entrar com espírito de clássico mesmo. O Vasco tem condições, porque tem jogadores em nível técnico aceitável, né, para competir com o Flamengo. Pô, se o Felipe Coutinho tiver num grande dia, ele decide uma partida. Se o Verratti tiver num grande dia, ele decide uma partida. O Vasco tem jogadores decisivos. A diferença grande é visível, né? Mas você tem mecanismos para compensar. Tá aqui um cara, que passou por várias situações assim. Tem que ganhar, com um time inferior. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, cara. Nossa. No Maracanã, eu acho uma montanha gigante para escalar, cara. Gigante. É que você uma coisa é você se classificar, outra coisa é você enfrentar. Eu acho que o Vasco é capaz de enfrentar. Ainda acho possível, tá? Mas escalar essa montanha aí ficou difícil mesmo. Gigante, cara, essa montanha. Achei difícil, mas assim, tratando-se de clássico, tudo pode acontecer. Ele de novo. Eu passei por isso tanto para vencer como também perdendo jogos, né? Com um time muito bom, perdendo o clássico para time inferior, com time inferior ganhando o clássico, inclusive final de campeonato, né? Então, clássico tudo pode acontecer. É claro que o Flamengo, eu vejo que o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco, e se você colocar as peças do Flamengo, eu penso que o treinador do Flamengo hoje, o Felipe Luiz, é melhor do que o treinador do Vasco, porque ele te dá várias dinâmicas, te dá várias estratégias,
Pode começar o jogo com 3 zagueiros, ou com uma linha de 4, ou até mesmo para defender com uma linha de 5, não importa. O treinador do Vasco já é um treinador mais defensivo, né? Um cara que... eu vejo uma solução para o Vasco. Fazer o que fez no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, né? Que inclusive foi melhor em campo. Né? Eles tiraram o Flamengo desse ciclo de comodidade do Flamengo. Né? A todo momento que o Flamengo pegava na bola, vinha 2, 3 para tentar roubar a bola. E quando não roubava a bola, fazia falta, que a falta também é estratégia, faz parte da estratégia. Né? Dessa maneira, eu acho que o Vasco ele pode conseguir alguma coisa, né? Já que se jogar de igual para igual, acho que o Flamengo vai passar por cima. Esse é o Vasco, ficar com a linha lá atrás, o Flamengo também vai passar por cima. É muito difícil, cara, você enfrentar um time tão superior ao seu, tendo que ganhar de 2-0, né, cara? É muito difícil, cara. Para mim, esse é o detalhe. Se fosse um jogo, quem ganhar passa, o Flamengo teria uma vantagem menor. Agora, ver esse time do Flamengo jogando o que está jogando, com as ideias do Felipe, com a qualidade individual, com a forma como se impôs diante do Vasco e tendo que tirar 2 gols de diferença, é muito complicado. Caio, eu brinquei sobre a defesa, porque assim, é chover no molhado falar da qualidade do elenco do Flamengo, falar do Gerson, do Bruno Henrique, do Pedro quando voltar, do Arrascaeta, Cebolinha, é chover no molhado, Luiz Araújo. Mas eu acho que esse ano, assim, a novidade é que o Flamengo está assim, muito forte na defesa, cara. Quando você tem Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Vinha, Varela, cara, eu não consigo enxergar hoje time páreo ao Flamengo na defesa, no setor defensivo. Eu acho que está muito, muito descolado da turma hoje, o setor defensivo do Flamengo. Concordo 100% e tem uma coisa que eu acho que é importantíssima e que a gente analisa pouco. Não é a passagem internacional do jogador, é o entendimento tático que o atleta adquire quando passa pela Europa. Então, tem muito bons jogadores aqui no Brasil, mas que eles precisam da orientação do treinador. Então, o treinador tem que falar, olha, marca em cima, adianta, recua, mas você responde ao comando. O cara que passa pela Europa, no nível que esses caras passaram, eles têm uma leitura de jogo que ele nem precisa da ordem do banco. Ele já sabe os caminhos, os atalhos, a cobertura, como tem que ser feita. Então, são jogadores, a maioria deles consagrados, com passagem por grandes clubes e que fazem mais de uma função. Já foram zagueiros, podem ser laterais ou vice-versa. É um time muito forte e com um grande treinador. Eu acho legal a gente falar disso, porque não é comparando com o Tite ou comparando com os outros, é a forma como muito rapidamente o Felipe fez esse time jogar de uma maneira que tem mais a ver com a história do clube. Você já coloca o Felipe nessa prateleira? Eu acho que eu acho ele muito diferente. Você não acha ele promissor? Você acha que não, eu acho que promissor porque ele está muito pouco tempo no cargo. Então ele precisa ainda ter uma fase ruim para ver como é que ele reage, fazer uma substituição errada que acontece com todo mundo, ou perder um jogador de ponta e ver como é que ele vai lidar com a situação. Mas o que eu vejo dele em termos de liderança, de controle de vestiário, a forma como ele se impõe, e era essa a minha dúvida, porque é difícil. Felipe, você quer ser treinador? Serei treinador. Serei treinador. Qual é a grande dificuldade que eu acho, e eu passei por isso quando eu saí do atleta para ser comentarista. Cara, você está analisando teus amigos. Você convive com eles no dia a dia e, de repente, você passa a analisar publicamente o trabalho deles. E você estava você precisa de um tempo de adaptação, sabe? Saber como é que você vai dar dura, como é que você vai ser mais duro na forma da análise. E eu acho que o Felipe lidou com isso de uma maneira muito natural. Ele tinha um episódio, o Gabigol, e eu falei, como é que ele vai lidar com isso? Cara, não teve polêmica, ele trouxe o Gabigol, ele conseguiu fazer com que o Gabigol fosse importante, mesmo sem ser titular. Então, acho ele muito diferente, tomara que o tempo mostre isso. Vamos para o outro clássico, um dos clássicos do fim de semana. É isso aí, manos. Só uns cortezinhos para vocês aí ficarem ligados, né? Amanhã tem Flamengo e Vasco aí, 15-6 aí. Felipe Melo aí falando algumas coisitas aí que não agradou grande parte da torcida do Flamengo, né? Para variar. Mas deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham a respeito da declaração do Felipe Melo. Galera, deixe nos comentários aí para estar ajudando. Se inscreva, aproveita para deixar a moralzona aí, o likezinho aí para fortalecer e se inscrever. E até o próximo vídeo. É nóis!